Instalivros apresenta Os 7 Princípios da Persuasão. Como influenciar pessoas e conseguir o que você quer. Bill McGowan. Comunicação é algo que está sempre presente no nosso dia a dia. E para podermos nos comunicar melhor, é essencial sabermos algumas técnicas que podem nos ajudar a obter destaque e influenciar pessoas. A seguir, você conhecerá 7 princípios de persuasão que te ajudarão a se comunicar com mais eficiência e que podem ser aplicados tanto no seu trabalho como na sua vida pessoal. A linguagem do sucesso. Seja na vida profissional ou pessoal, possuir boas habilidades para se comunicar podem te ajudar a atrair a atenção das pessoas à sua volta, fazendo com que seus argumentos possam ser convincentes, demonstrando que você é uma pessoa inteligente e segura de si. Pessoas que se comunicam com eficiência tendem a ser mais produtivas. Dizer a coisa certa na hora certa e de forma correta faz com que hajam menos complicações. Você não precisará explicar as coisas muitas vezes, evitando que as pessoas interpretem seu discurso da maneira errada. Os princípios da persuasão. Como o autor cita, uma pessoa é capaz de absorver 400 palavras por minuto, porém, nosso cérebro só associa 125. Portanto, é necessário que usemos bem nossas palavras na hora de um discurso e utilizemos de técnicas eficazes para atrair a atenção dos ouvintes, fazendo com que absorvam o máximo de informações possíveis e em um curto período de tempo. A tecnologia acabou deixando em segundo plano a comunicação tradicional. As diversas opções de comunicação acabam facilitando a maneira como conversamos. A fala acaba sendo deixada de lado e o original acaba sendo trocado pelo simples. Não importa o quanto sejamos bons em leitura, a comunicação verbal gera mais convicção do que a comunicação escrita. Uma mensagem escrita pode ser mal interpretada às vezes. Já na comunicação verbal, se conhecermos o tom de voz, a mensagem torna-se mais fácil de ser absorvida. O princípio manchete. Em média, o número de pessoas que lê a manchete é 5 vezes maior do que o daquelas que leem o texto. Ao escrever a sua manchete, você gasta 80 centavos do seu dólar. David Ogilvy. Dizer somente a coisa certa é muito importante se você deseja que o seu público seja atraído a ouvir o que você tem a dizer. Não tente desviar do assunto principal. Você pode acabar fazendo a coisa errada e desviar a atenção dos seus ouvintes. Não busque se basear no que os outros estão fazendo. Só porque todos estão fazendo, não significa que você também deve fazer. Se você iniciar uma apresentação baseando-se em um padrão que muitos usam, seus ouvintes irão considerar chato e vão acabar perdendo o foco na sua apresentação. Para muitas pessoas, falar em público é algo muito difícil de se fazer. Por isso, é algo que requer muita preparação. Utilizar de suspense para revelar a sua ideia principal pode ser uma técnica eficaz para envolver seu público e fazer com que fiquem atentos à sua apresentação. As chamadas podem ser muito eficazes se utilizarmos corretamente. Crie frases inteligentes e que convençam seus ouvintes a se manterem focados. Pense em histórias que você conta a amigos ou colegas de trabalho, que comecem de uma forma atrativa, como "vocês não vão acreditar no que aconteceu" ou "tenho uma coisa muito importante para dizer". O princípio Scorsese. Como o autor cita, a narração visual é vital para uma boa comunicação. Bons comunicadores podem ser comparados a diretores de cinema. Eles contam histórias que geram imagens na mente dos seus ouvintes. O que é seu e ninguém mais tem é você, sua voz, sua mente, sua história, sua visão. Portanto, escreva, desenhe, construa, brinque, dance e viva como só você pode. Neil Gaiman. Busque inserir histórias às suas apresentações. Para isso, treine sua narrativa. Uma boa dica é tentar escrever um roteiro da sua vida e depois imaginar que não será transmitido por palavras, mas por imagens vivas. Esteja atento ao tempo das suas apresentações. Se tiver bastante tempo, pode criar conteúdos mais elaborados. Caso seu tempo seja curto, busque abreviar seus conteúdos e não demore para revelar a moral da história. Uma boa narrativa expressa detalhes visuais que seu ouvinte verá enquanto você estiver falando. Por isso,
Transformar números e estatísticas em imagens visuais pode ser uma tarefa difícil, porém, se você conseguir, sua apresentação se tornará menos entediante e você atrairá mais a atenção do seu público. O princípio molho de macarrão. A boa comunicação é muito semelhante a um molho de macarrão. Quanto mais cozinhar e diminuir o molho, melhor é o sabor. Muitas pessoas acham que um discurso longo e com muita explicação convence mais os ouvintes. Acabam dizendo as mesmas coisas várias vezes e, por isso, acabam se perdendo e não transmitem sua mensagem corretamente. Sabemos que as falas e textos hoje em dia são abreviadas. Por essa razão, algumas fontes de comunicação acabam sendo deixadas de lado, como e-mails e blogs. Por isso, oferecer informações precisas em um curto período de tempo é muito importante. A atenção dos ouvintes começa a diminuir depois de um longo tempo de palestra. Procure controlar o tempo de sua mensagem e mantenha um limite de duração. Pratique antes, para saber a duração exata da sua apresentação. Você não precisa memorizar uma lista enorme de dicas. Esteja atento ao que você e as pessoas à sua volta dizem. Com isso, você irá perceber que muitas das coisas que dizemos são desnecessárias e que podemos melhorar nossos discursos e deixá-los menos extensos. O princípio mantenha a distância. Às vezes, para parecermos mais inteligentes e ativos em uma conversa, acabamos falando sem parar e isso pode gerar sérios problemas. Além do sono que podemos causar nas pessoas, podemos acabar falando algo sem pensar, o que pode nos trazer arrependimento e perda de credibilidade. Precisamos manter uma distância daquilo que pensamos em relação ao que falamos. Quanto mais rápido você falar, mais a sua boca ficará próxima do seu cérebro. Isso faz com que suas decisões se tornem menos planejadas. Seu cérebro acaba escolhendo a primeira informação que lhe aparece, não a melhor. Se sua intenção ao falar rápido é parecer mais convincente, é interessante mudar sua perspectiva, pois o que ocorre é totalmente ao contrário. Quanto mais rápido você falar, mais apressado e ansioso vai parecer. Para transmitir confiança, faça as coisas com calma e convicção. Assim não haverá motivos para ter pressa, pois cada palavra dita torna-se importante. Procure ouvir mais e falar menos. Quanto mais ouvirmos, mais informações absorvemos, selecionando melhor o que queremos dizer. O princípio da convicção. Nossos discursos devem ser cheios de convicção, demonstrando entusiasmo pela riqueza das palavras que estão sendo ditas. Atente-se às suas palavras, movimento do olhar, o tom da sua voz, sua postura e seu argumento. Suas ações devem transmitir clareza e confiança. Manter uma boa postura é essencial, pois influencia muito na maneira como os outros nos veem. Evite posições ou movimentos que demonstrem nervosismo. Procure adotar uma postura reta e séria. A capacidade para transmitir autoconfiança é um processo que pode demorar. Isso vai depender do seu nível de confiança ao falar e ao se apresentar diante de pessoas. Por isso, busque praticar e ouvir conselhos de pessoas confiáveis. Reconheça quando uma pessoa sabe mais do que você sobre determinado assunto e procure aprender com ela. O princípio da curiosidade. A sabedoria é a sua recompensa de uma vida inteira ouvindo quando você preferiria falar. A curiosidade é o que torna uma conversa mais interessante. Porém, é algo difícil de encontrar nos dias de hoje. Bons comunicadores não se tornam interessantes apenas pelo modo como falam, mas também pela maneira como ouvem. Saber ouvir demonstra que estamos interessados no assunto. Muitas pessoas não prestam atenção no que está sendo dito e só se concentram na sua vez de falar. Ouvir e mostrar interesse no que está sendo dito pode te ajudar a conhecer melhor uma pessoa. O autor fala sobre o narcisista do ovo cozido. É uma pessoa que só pensa em se vangloriar, sem dar a oportunidade de conhecer os demais participantes. Somente ouvindo, você consegue absorver informações a respeito das pessoas, que podem ser usadas para construir seu argumento. O princípio Draper. Como o autor cita, Don Draper era o personagem principal de uma série de TV nos anos 60, que espalhava conselhos sobre oratória, entrevistas para a imprensa e situações de comunicação de alta tensão. Seus conselhos podem ser muito úteis mesmo nos dias de hoje.
especialmente em entrevistas de emprego ou entrevistas à imprensa. Nessas situações, não sabemos qual será o perfil do entrevistador, se é uma pessoa calma ou difícil de lidar. Portanto, independentemente do perfil do seu entrevistador, procure mostrar domínio sobre a conversa. Isso aumentará as suas chances de sucesso. Saber exatamente o que dizer na hora de uma entrevista é muito importante para que evitemos gaguejar na hora de falar. Antes de qualquer entrevista, tente imaginar os tipos de perguntas que serão feitas, quais assuntos serão interessantes de se ouvir ou questões com mais chances de serem apresentadas. Você não conseguirá prever todas com exatidão, mas chegará próximo. Como ter presença de espírito? A improvisação pode ser um hábito perigoso, principalmente porque não requer preparação antecipada, é algo dito de forma espontânea. São poucas as ocasiões que esse hábito pode funcionar, ainda mais se você estiver num dia ruim em que nada parece dar certo. Em um discurso ou apresentação, improvisar sem manter distância entre sua fala e o seu cérebro pode ser algo fatal, criando espaços para infelicidades verbais como clichês, tropeços e gaguejos. Diante disso, você deve encarar a preparação como um seguro de vida. Mesmo que ache que não vá precisar tão cedo, é melhor ter do que precisar e não ter. Esteja preparado quando alguém pedir sua opinião. Mostre um argumento consistente, mas sem transmitir dureza. É importante evitar falar de assuntos complicados ou sensíveis como política ou religião. Os 7 princípios no trabalho. Não aponte defeitos, aponte soluções. Qualquer um sabe se queixar. Henry Ford. Deixar de olhar somente para si e entender como um problema é visto por outra pessoa é algo que não pode ser ignorado. Procure reconhecer o posicionamento da outra pessoa, mesmo que seja contrário ao seu. Em reuniões de trabalho, que costumam ser longas e entediantes, algo que acontece muito é a falta de interesse por parte dos ouvintes. Portanto, demonstrar uma boa conduta diante dessas situações te coloca em posição de destaque, fazendo com que você seja visto como um profissional exemplar. É comum, quando vamos fazer alguma apresentação, sentirmos um certo nervosismo. O grau varia de acordo com a intensidade e a duração do seu discurso, e também o tipo de público para o qual seu discurso é dirigido. Para isso, o autor cita alguns conselhos que podem te ajudar a vencer o nervosismo na hora de uma apresentação. Número 1. Pratique o início repetidas vezes. O início de uma apresentação é quando você fica mais nervoso. Se executá-lo com perfeição, terá mais tranquilidade e confiança para o decorrer do seu discurso. Número 2. Chegue ao local antes do horário marcado. Conheça o palco antes da chegada do público, para que possa sentir o ambiente. Procure socializar com os convidados para que possam se sentir mais confortáveis durante a sua apresentação. Número 3. Como evitar que a plateia durma. Não adote um discurso entediante e repetido. Para manter seu público atento, adicione pausas, mude o tom e o ritmo da sua voz, varie seu discurso e não use padrões previsíveis. Os 7 princípios em casa. Existem situações fora do nosso trabalho em que é necessário ter uma boa comunicação, como por exemplo em um funeral. Se você for chamado para dar um discurso fúnebre, prepare bem suas palavras antes, pois suas palavras podem se tornar histórias que serão contadas muito tempo depois do funeral. Algumas vezes entramos em conversas tão constrangedoras que sentimos vontade de sair correndo. As conversas que mais geram incômodo geralmente abordam assuntos relacionados à política, sexo e religião. E a combinação desses temas pode gerar ainda mais constrangimentos. Para fugir desses assuntos, é preciso ter muita paciência e habilidade. Procure desviar desses assuntos de modo que a conversa não tome um rumo desconfortável. Diante dessas situações delicadas, é muito importante aplicar os 7 princípios. Eles são universais e podem te ajudar a dizer sempre a coisa certa, seja no ambiente de trabalho ou em sua casa. Insta Insights. Um bom discurso requer uma boa preparação. Falar menos e com mais eficiência é melhor do que falar muito e não transmitir o que realmente importa. A improvisação é uma arma que não funciona sempre. Saber ouvir gera sabedoria.
Uma boa postura e uma boa conduta transmitem confiança. Neste livro, você aprendeu que uma boa comunicação é fundamental e, para falarmos com eficiência, é necessário utilizar técnicas confiáveis. Os 7 princípios podem te ajudar a se preparar para situações do dia a dia em que somos chamados a falar ou apresentar algo. Convencer e inspirar as pessoas através da fala é algo que precisa ser aperfeiçoado a cada dia. Quanto mais você se preparar, mais confiança e convicção terá das palavras que transmitir. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Como Conquistar as Pessoas, Alan e Barbara Peace.